Hoje nós damos continuidade aonde nós paramos e eu quero te chamar para João capítulo 2. Esse ponto nós estamos demorando um pouco mais. Exatamente nesse ano de começo do ministério de Cristo, por uma razão simples, entendendo, irmãos, as premissas com as quais Jesus teve que trabalhar e as circunstâncias nas quais ele trabalhou, aí sim fica muito fácil entender o segundo ano inteiro do nosso Senhor Jesus Cristo e o terceiro ano inteiro de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos dar, de novo, uma aprofundada na última semana da vida de Cristo. Tá bom? Então, tenham calma neste momento, deste ano inaugural, porque, pelo que eu pude estudar e verificar, é um ano que os comentaristas bíblicos se dedicam pouco a ele. E ele é essencial e fundamental para podermos entender tudo e absolutamente tudo sobre a vida de Jesus. E daí sim, aí partir para Atos, aí partir para Romanos, Gálatas, e nós, no ano, fecharemos todo o estudo da Palavra de Deus, do Novo Testamento, e fecharemos também este curso que nós estamos chamando de Panorama do Novo Testamento. Tá bom? Então, amados irmãos, nós ficamos exatamente em João capítulo 2 e paramos exatamente no versículo 23, 24 e 25, que hoje eu quero aprofundar com os irmãos e, obviamente, traçar com os irmãos a estratégia que Cristo se utilizou para realizar o milagre de trazer Deus a nós. Porque foi um verdadeiro milagre. A gente para e pensa, a gente não sabe qual foi o milagre mais difícil. Se foi a encarnação, se foi a ressurreição, ou se foi exatamente o fato de Cristo encarnado trazer Deus a todos nós. A gente fica um pouco perdido e à medida que você vai lendo o Novo Testamento e meditando nele, você vai vendo o trabalho árduo que Cristo realizou. E o que eu acho lindo é que a palavra de Deus diz que ele veria o árduo trabalho de suas mãos e ele, com certeza, se alegraria pelo trabalho feito. E olha que ele disse que não pôde fazer tudo, ele fez tudo o que tinha que fazer, mas que não pôde fazer tudo porque nós ainda não estávamos preparados. E aí o Espírito Santo complementando toda a obra da salvação. Toda a obra da salvação. Eu preciso que os irmãos não tirem de mente aquela lição que nós trabalhamos, os dois grandes objetivos de Cristo. Lembre-se que Cristo veio em primeiro lugar para salvar pecadores. Esse é o cerne. Ele veio fundamentalmente para salvar pecadores. E, obviamente, trazer a revelação definitiva sobre Deus o Pai. Abra comigo em João 2 e 23. Em João 2, versículo 23, você tem exatamente Jesus após a pancadaria no templo. Se lembra de quarta-feira passada, como nós estudamos a questão do templo, como está horrível a questão do templo. Eu não sei se os irmãos tiveram tempo de ler Malaquias. Eu pedi para os irmãos lerem Malaquias, não sei se durante a semana houve essa possibilidade. Os irmãos que leram e meditaram, então, obviamente, verão que a situação do povo de Deus era absolutamente lastimável. E veja que interessante, João 2,
23, 24 e 25, que trabalharemos hoje. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, e obviamente depois de ter feito a primeira grande limpeza na casa de seu pai, que era o templo, né? Vendo os sinais que ele fazia, sublinhe isso, os sinais que ele fazia, muitos creram no seu nome. Então, em razão dos sinais que ele fazia, muitos creram no seu nome. Não se diz aqui quais os sinais, mas se diz de forma objetiva e clara que os sinais produziram no coração do povo o crer no nome de Jesus. Agora, o que é interessante é que Jesus, versículo 24, mas o mesmo Jesus não confiava neles. Interessante, né? Jesus faz sinais, muitos sinais, Jesus opera muitas maravilhas, e o povo crê nele, como grande homem de Deus, como grande profeta, como aquele que veio realmente do céu. Só que Jesus olhava para o povo, Cícero, e Jesus não confiava neles. E por que Jesus não confiava? Porque Jesus sabia que a fé daquele povo ainda não é a fé genuína que ele esperava. Mas sejamos sinceros, Martinho Lutero, o grande reformador, quando ele interpreta esse texto aqui, ele diz que aqui o povo tinha uma fé de leite. Interessante, né? Uma fé de leite. Ou seja, Martinho Lutero queria dizer aquela fé inicial, daqueles que procuram a Deus só por causa dos milagres, daqueles que ainda não entenderam que o destino eterno de suas almas está na mão de Cristo. Daqueles que ainda acompanham Cristo pelo que ele pode fazer e não pela salvação eterna. Daqueles que, infelizmente, se fossem observados pelo apóstolo Paulo, teriam com certeza 1 Coríntios 15 na cabeça refletida de forma clara. Porque aqueles que esperam pelo Senhor somente nessa vida são os mais infelizes dos homens. Ou seja, quem espera em Deus por causa de um emprego, por causa de dinheiro, por causa de comida, por causa do pão que perece, por causa da saúde que lhe falta, por causa da existência que lhe cerca, Paulo diz, se nós não tivéssemos a esperança da ressurreição e da vida eterna, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, porque nós recolheríamos, Júlia, o Senhor Jesus a mais um milagreiro na face da terra. Aí é infelicidade completa. Mas o que é interessante é que então, esta fé ainda não é a fé genuína que Cristo esperava que eles tivessem. É uma fé, como Martinho Lutero diz, uma fé de leite. Talvez ele tenha tirado esta consideração daquilo que o apóstolo Paulo diz. Olha, vocês são tão crianças espirituais que eu tive que dar para vocês leite. Ainda não posso dar alimento o quê? Sólido. Porque alimento sólido Paulo deu aos romanos, que nem conhecia, que nem discernia, que ainda não tinha tido a oportunidade de estar com eles e mal sabia que a oportunidade seria no momento da sua morte. Uma pergunta simples: Romanos está sendo bênção na sua vida? Tá bom o estudo? Glória a Deus. Romanos começou comigo. Pastor Elias nos abençoou com 3 capítulos e amanhã Pastor Cícero vai trabalhar com Romanos 7, parte 1. Sexta-feira, Romanos 7, parte 2. Amém? Vai ser uma bênção. Irmãos, o estudo de amanhã está uma bênção. Mas voltando à palavra, que é o que nos interessa. Então, raciocine comigo, irmãos.
aqui se diz que ele fez muitos milagres. E o versículo 25 diz assim, 24, ele não confiava neles porque conhecia. E não necessitava que ninguém falasse a ele sobre o coração do homem, porque ele sabia o que era o homem. Porque ele sabia o que era o homem. E aí é muito interessante que isso aqui se conecta completamente com o discurso que Cristo teve, a conversa que ele teve com Nicodemos. E aí você só consegue entender tudo que Cristo falou com Nicodemos, porque exatamente o versículo 25 e 24 diz que ele conhecia o que havia no coração do homem. No coração do homem. Amados irmãos, esses 3 versículos, eles não são analisados pela maioria daqueles que estudam o Novo Testamento, mas eles são um elo fundamental para o primeiro, segundo e terceiro ano, do ministério de Cristo. Como é que Jesus poderia alcançar suas finalidades diante de um povo desse? Pense comigo. Irmãos, Jesus veio para, em primeiro lugar, provar para essa população aqui que eles eram pecadores. Porque a função primordial dele era salvar pecadores. Era salvar pecadores. E ele estava no meio de um povo que metade do povo era tão pecadora que vivia afastado de qualquer aspecto espiritual de vida. Estou falando de publicanos, estou falando de meretrizes, estou falando de gente da baixa classe. E você tinha uma outra classe que se achava tão filho de Deus, que dizia, ó Deus, eu não sou como esse aí, pecador e miserável. Eu sou alguém digno da tua presença, porque eu trabalho, eu dizimo, eu não faço mal, eu não me prostituo, eu estou acima do bem e do mal. E Jesus, quando olha para todos, Jesus simplesmente não confiava, nem nos que se achavam e entendiam que eram pecadores, e nem naqueles que se achavam e se entendiam não pecadores. Aqui Jesus olha para toda a humanidade que o cercava. E olha que a humanidade que o cercavam eram os tais filhos de Abraão, que confiavam no seu pedigree de espiritualidade. Afinal, eles não eram filhos de qualquer um. Eram filhos de Jacó, filhos de Isaac e filhos de Abraão. Afinal, Deus que eles pensavam servir se apresentava como Deus de Abraão, de Isaac e de o quê? Jacó. E ele olha e diz, não tenho como confiar em ninguém. Porque todos estavam perdidos e absolutamente jogados. A cena é tão drástica que na última visita de Jesus a Jerusalém, depois de 3 longos anos de trabalho, ele ainda olha o povo e ele chora, porque ele vê toda aquela humanidade perdida. E ele diz que eram como ovelhas sem o quê? Sem pastor. Pense comigo. Se você é o filho de Deus, e se você simplesmente tem 3 anos da sua vida para tirar a humanidade da cegueira espiritual e levá-la ao conhecimento definitivo de Deus, que métodos você utiliza? O que você faz? O que você realiza? Com que você trabalha? De que forma você trabalha? O primeiro dos métodos de Cristo nós vamos estudar hoje e na próxima aula. O primeiro método usado por Cristo para atrair as multidões e para ensiná-las sobre as verdades espirituais
fazendo-as entender que eram pecadores e que necessitavam desesperadoramente de Deus, foram os milagres. Foram os milagres. É interessantíssimo como Jesus então se utiliza do fato de ser Deus e de andar entre os homens, e do fato de estar cheio do Espírito Santo, e por intermédio dos milagres, ele procura sinalizar ao homem quem ali estava, qual o propósito de ali estar, e obviamente trazer Deus aos homens. E é muito interessante isso, porque a maioria dos milagres de Jesus são chamados pelos apóstolos de sinais. Você já pensou nisso? Sinais. Ou seja, milagre não é qualquer manifestação extraordinária de Deus no mundo ordinário que nós estamos tendo. Milagres eram literalmente providências divinas para indicar ao homem alguma coisa. Sinal existe para quê, irmãos? Qual é a finalidade de um sinal? Qual é a relevância de um sinal? Por que sinais existem? Sinais existem para nos fazer identificar algo, identificar caminhos, identificar fatos. E o que é interessante é que os milagres que Jesus utiliza são literalmente sinais para dizer ao homem: tu és pecador, tu estás destituído da glória de Deus, e tu dependes de mim para chegar ao próprio Deus. Para chegar ao próprio Deus. E isso é um problema muito sério. Por quê? Pense comigo. Porque se você tem, por parte de Deus, os milagres sendo usados como sinais, você tem então a questão da responsabilização humana. De responder a estes o quê? Sinais. Amados, em primeiro lugar, abra comigo em João, por gentileza, livro agora de João, lá no capítulo 20. João capítulo 20. Em João capítulo 20, Jesus está aparecendo aos discípulos. E João enfatiza a incredulidade de Tomé. Quando nós chegarmos à análise desse fato histórico, em conjunto nos evangelhos, você vai ver que a incredulidade não foi só de Tomé, né? A incredulidade foi de todos os discípulos. Mas aqui Jesus está enfatizando a incredulidade de Tomé a partir do versículo 24, e ele diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, entrando às portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê minhas mãos, e chega aqui tua mão, e põe no meu lado, e sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus: por que me vistes, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Irmãos, olha que fantástico. E aí, depois deste milagre chamado ressurreição, e depois deste fato, e estrategicamente, depois do versículo 29, João vem dizendo o que no versículo 30? Jesus, pois, ou seja, o pois é uma conclusão referente a todos os milagres e sinais feitos por Cristo no livro de João.
Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais. Veja, milagre é chamado de sinal, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para o quê? Sublinhe isso. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho que de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu o quê? Irmãos, o Espírito Santo foi quem selecionou um por um dos milagres, porque quem escreveu o Novo Testamento? Irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João foram instrumentos. O autor é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quem selecionou cada um dos milagres? O Espírito Santo. E ele seleciona os milagres para quê? Para que nós possamos ver, ler e entender e crer que Jesus é o Cristo. Por que Jesus é o Cristo? Jesus é o ungido de Deus. Cristo significa ungido. E ungido para quê? Ungido para a salvação dos homens. Ungido para a libertação dos homens. Escolhido, separado para a vida eterna. E isso é uma realidade tão grande que o versículo 31, complementando o versículo 30, diz que estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo ungido, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu o quê? Por que vida em seu nome? Porque o caminho do homem era o caminho da morte. Porque o nosso caminho era o caminho da perdição. Porque até Cristo ressuscitar, ou seja, haver a morte, ressurreição, a propiciação eterna no céu e a sua posição de sumo sacerdote eterno diante de Deus, apresentando o sangue em resgate por todos nós, nós todos estávamos no caminho de morte, irmãos. O nosso caminho era de morte, era de escravidão, era de pecado, era de morte eterna. Por isso ele veio. E os sinais foram escritos para que a gente tenha vida. Como é que alguém se liberta da morte para a vida? A não ser aceitando o Senhor Jesus como seu único e quê? Suficiente, o quê? Salvador. Pastor, peraí. Então Deus não trabalha à toa? Nunca. Jamais em hipótese alguma. Ele trabalha à toa. Desde o Velho Testamento, os sinais de Deus existem, os milagres existem com propósitos, com finalidades, com alvos específicos. Rapidamente, como mero exemplo, você pode pegar qualquer livro do Velho Testamento e você verá isso. Abre em Números, creio que capítulo 14, isso. Se não me falha a memória, capítulo 14. Vamos lá. A história dos espias. Quando você vai para a história dos espias. Em Números 14, amados irmãos, você tem a consequência dos espias e da murmuração. Porque em Números 13, você depois leia em casa, Números 13, Deus disse a Moisés sobre os espias que iriam para a terra. E é óbvio que no meio dos espias estava Josué e estava Caleb. Tá? Caleb era da tribo de Efraim, versículo 8, e Josué da tribo de Num. Filho de Num, né? Josué. E o que acontece? Dos 12 que foram, só Josué e Caleb voltaram dizendo: gente, pelo amor de Deus, tudo que Deus falou é verdade, nós vimos. Vamos entrar. Mas o que acontece? Acontece que os outros 10 desanimaram quem? Todo o povo.
Levaram notícias de que os homens seriam grandes, eles seriam amassados e esmagados como gafanhotos, e que simplesmente discurso dos 10 contra o discurso dos 2 inflamaram o povo para não crer em Deus. Aí vem Números 14. E é muito interessante, Números 14, versículo 10, quando o Senhor fala. Olha o versículo 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Além de incrédulos, queriam apedrejar quem? Josué e o quê? Caleb. Por acreditar em Deus. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Tenda da congregação é o que nós estamos estudando no domingo, ou seja, o tabernáculo. Vamos juntos. Olha o versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando este povo me provocará? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Irmãos, esse versículo é fundamental. Depois que Deus fez todos os sinais, você pode recordar desde o primeiro até o último, que aqui está, depois de todos os sinais, sinais no Egito, sinais fora do Egito, Mar Vermelho abrindo, todos os grandes fatos, Deus chega e diz: vem cá, como é que esse povo não crê em mim, apesar dos sinais? Ou seja, Deus nunca trabalha de forma extraordinária para que nós não vejamos a mão dele e não depositemos nele a sua o quê? A nossa o quê? Confiança. A nossa confiança. Porque Cristo operou sinais. Porque era a forma mais fácil, Vera, do povo identificar que algo diferente estava acontecendo. Esta foi a primeira grande finalidade. Durante 400 anos, não se ouvia nem a voz do Senhor. E se não se ouvia nem a voz do Senhor, antes de Cristo surgir, 400 anos, não tinha profecia, não tinha voz do Senhor, quanto mais milagres. Aí de repente vem Cristo, fazendo sinais à torta e à direita. Ou você acha que não mataram Cristo no templo, na primeira purificação, por quê? Por quê? Porque o povo estava doido atrás dele. Porque segundo João, capítulo 2, 23, 24, 25, multidões estavam com ele. E era perigoso inflamar o povo. Mas por que Cristo fez sinais? Não só para atrair para si, mas para principalmente o povo entender que Deus estava no meio, o quê? Deles. Segundo lugar, por que Cristo fez sinais? Porque ele queria levar o povo ao arrependimento. Como assim arrependimento? Cristo não queria só curar cegos, não. Cristo não queria somente fazer paralíticos andar de maneira alguma. Cristo queria levar o povo ao arrependimento. Sério, pastor? Sério. Eu poderia pegar muitos textos, mas eu vou pegar agora Mateus 11. Vamos para Mateus 11. Veja bem que Cristo, quando começa o seu ministério, mesmo fazendo muitos sinais, veja que João capítulo 2, de forma clara, Jefferson, diz, de forma clara e específica, que o povo simplesmente continuava na cegueira espiritual, que Cristo olhava para eles e Cristo dizia: a fé de vocês é pouca, a fé de vocês ainda não é genuína, a fé de vocês não passa de leite, a fé de vocês é um nada. Cristo não confiava neles. Irmãos, olha que interessante em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Jesus sempre morou no norte. Jesus sempre gostou do norte, ali de Israel. Meu pai brincava muito, dizendo
que ele tinha nascido no norte do Brasil, porque Deus tinha sempre escolhido o norte para do norte vir as grandiosidades de Deus, né? E Jesus sempre gostava do norte. Aí quando eu falava para ele, uai pai, mas Jesus nasceu em Belém, no sul. Aí, não, foi só para cumprir uma profecia rapidinho, mas a vida dele sempre foi lá no norte, né? Aí ele ficava rindo. Mas realmente, quando você pega o mapa, você se lembra do mapa? Vai chegar um momento que você vai ver o mapa na cabeça, de tanto ver aqui na aula, né? Era aqui. Aqui está Nazaré, aqui está Cafarnaum, né? Aqui na parte norte. E é interessante, irmãos, que ele coloca em Cafarnaum o seu quartel-general, né? Utilizar uma expressão que todos entendem. O seu ponto base é em Cafarnaum. Ali ele tem a sua casa. Ali ele tem a sua casa. Ué, pastor, mas a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça? Calma, nós vamos interpretar isso no devido tempo. Calma. Vou mostrar historicamente para os irmãos que onde Cristo tinha seu QG central era Cafarnaum. Agora, amados irmãos, olha o que se diz em Mateus 11, versículo 20 a 24. Isso é muito sério. Isso é terrivelmente sério. Isso nos faz tremer o coração. Tremer o coração. Amados irmãos, olha o que diz. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Você entendeu o texto? Jesus começou a simplesmente lançar os ais, coisa que só um profeta poderia fazer no meio de Israel. Somente alguém tomado por Deus, pastor Mota, podia olhar para uma cidade e condená-la. Isso quem fez, pastor Mota, foram poucos homens no Velho Testamento. E Jesus provando que é que é o maior profeta que Israel já teve. É lógico que Jesus tinha o direito de dizer ais. Sabe o que é dizer ais? Vocês serão destruídos. E como profeta de Deus ia acontecer. Agora, ele diz, versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, ou seja, se nessas cidades gentias, Tiro e Sidom, houvessem sido feitos prodígios que em vós se fizeram, mas há muito elas teriam se arrependido com saco e com cinza. Você se lembra de Jonas? E se lembra de Jonas pregando? A pregação de Jonas era a mais fantástica de todos os tempos. Você tinha um profeta revoltado, que não queria pregar, e que foi à força, e que disse o seguinte, ótimo, eu tenho que pregar, mas não conta comigo não, eu só vou pregar o que você falou que eu tenho que pregar. A pregação de Jonas durava exatamente 2 minutos e 10 segundos. Eu fiz o cálculo. Jonas chegava e dizia, o Senhor Deus está irado convosco. O Senhor Deus vai vos arrebentar. Destruirá Nínive. Tchau. Ia para o outro canto. Não, acabou. É sério, eu estou falando, irmãos, não tinha introdução, não tinha fim, não tinha apelo. E ele senta lá em cima ainda esperando Jeová arrebentar. Irmãos, você pode acreditar nisso? Alguém sendo usado por Deus para pregar contra uma cidade
assim, revoltado, porque sabia que se essa cidade se arrependesse, Deus ia ter misericórdia. E mesmo assim pregando e dizendo, também eu não falo mais nada a ser isso, eu só digo isso. E ó, que morro. Ainda senta esperando tudo se destruir. E quando vê que não destruiu, vocês se lembram como o rei de Nínive fez? O rei de Nínive disse, ó, ninguém mais come, ninguém mais bebe, nem animal, nem ninguém. E nós vamos vestir pano de saco, vamos cabeça, cinza na cabeça, e nós vamos clamar até Deus ter misericórdia. A pregação que menos podia dar resultado no universo foi a de maior avivamento em todos os tempos. E Jesus usa essa figura. Jesus diz, olha, eu vim e eu fiz sinais. E eu esperava que vocês se arrependessem. Porque esses sinais que eu fiz aqui na minha terra, se eu faço fora da minha terra, tinham se arrependido com o quê? Pano de saco e cinza, com sinceridade, como foi com Nínive. Pois eu vos digo, versículo 22, haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Jesus aqui está dizendo, não pense que o inferno é idêntico para todo mundo, não. Eu sou justo. Até o sofrimento eterno é diferente. Vai ter gente que vai sofrer muito mais que os outros. Tiro e Sidom sofrerão menos que você, Corazim e Betsaida. Irmãos, Deus é tão justo que o nosso galardão é diferente. Mas também quem vai para o inferno tem sofrimento diferente. Deus tenha misericórdia de nós. Ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja. E tu, Cafarnaum, irmãos, como dói. É que não há tempo de descer aos detalhes. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatida ao inferno. Porque se em Sodoma, se lembra de Sodoma? Se lembra do justo Ló? Se lembra que ele chegou a dizer, olha, eu tenho filhas aqui que homem nenhum deitou. Pega! Não, nós queremos os homens que chegaram na tua casa. Se em Sodoma houvesse os feitos e prodígios que em ti se operaram, Cafarnaum, teria ela permanecido até hoje. Não tinha descido o fogo. Eu digo a ti, Cafarnaum, é lógico que ele está falando com os moradores, né? Não é a cidade em si. Haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Alguns dizem assim, poxa, eu queria tanto estar na época de Cristo. Ver Tiago, João e o Senhor. Alguns chegam à loucura de dizer, olha, eu choraria na cruz. Pediria o corpo do meu Jesus. Irmãos, glória a Deus que não existe reencarnação e glória a Deus que nós nascemos nesse tempo. Porque se nós fôssemos moradores de Betsaida, de Corazim, e da cidade onde Jesus fixou sua residência, Cafarnaum, ó irmãos, como é que estaríamos hoje? Isso é que é bênção geográfica. Eu e você podíamos ter nascido e termos sido moradores de Cafarnaum, na época de Cristo. Graças a Deus a gente nasceu e mora e vive no Gama, em 2019. E olha para isso num tremor e num temor, e diz Jesus, eu creio, eu prometo para ti. Ó, tu conhece meu coração, tu sabes que eu creio. Eu creio. Jesus, eu creio. Mas ele não quer que você
creia no milagre pelo milagre. O versículo 20 é fundamental. Ele esperava arrependimento. Ele esperava mudança de vida. Jesus nunca faz um milagre por milagre. Jesus faz um milagre porque ele é misericordioso, mas ele espera que após cada milagre, cada evento, a pessoa simplesmente se arrependa e mude. E mude. Selecione essa semana os milagres que ele fez e as pessoas que voltaram pelo menos para agradecer. Pelo que me lembro, foram 10 os leprosos. E o único que voltou para dizer obrigado, 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 nem era de Israel. Se lembra aquele maluco que os túmulos não seguravam? Ele voltou. E ele queria seguir Jesus. Ele queria ser o 13º. Já ouviu falar disso? Jesus não tinha 12 discípulos? Ele queria ser o 13º. Né? Não sei, acho que o número 13 não combina muito com Cristo, mas é um mero detalhe, voltando para a matéria. Nada contra, mas voltando para a matéria. Amados irmãos, com todo respeito, Jesus olha para ele e diz: volta para os teus e conta o que Deus fez. Jesus pega o indivíduo e transforma ele em missionário em Decápolis, as 10 cidades gregas, gentias ali da região. Engraçado que o único que voltou, Jesus disse para ele: os teus pecados estão perdoados. Jesus nunca exigiu que o indivíduo ficasse aos pés dele ali o tempo inteiro. Não. Ele só queria que o indivíduo enxergasse que por trás do milagre havia uma necessidade muito mais profunda na alma, que era a de reconciliação com Deus. E que, obviamente, o arrependimento deveria vir. Então, como Jesus trabalhou de forma estratégica, fundamentalmente estratégica, em primeiro lugar com milagres, prodígios e maravilhas e sinais, visando o quê? Visando que o homem enxergasse sua posição absolutamente destituída de qualquer graça e misericórdia, de pecador, para que o homem, simplesmente reconhecendo isso, fosse a ele e entregasse a alma. Ou seja, em uma análise muito mais simples, Jesus queria exatamente o quê? Jesus queria que aquele que chegasse sem ver, gritasse: filho de Davi, tem misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia. Quer ver? Quero ver. Então veja. Agora vai e não peques o quê? Peraí, eu não vou mais pecar. Toma teu leito. Toma teu leito e não volta a pecar para que não aconteça algo pior. Todos os milagres dele apontavam para o que ele era, o Salvador da humanidade. E todos os milagres dele sempre apontaram para uma grande finalidade: arrependimento. Pastor, será que Jesus, puxa vida, realmente queria isso? Irmãos, os textos bíblicos são muitos, mas eu quero terminar a nossa lição lendo com os irmãos. Romanos 1, versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Ué, mas como conhecer a Deus? Quando você pega Romanos 1, 18, 19 e 20, Deus se revela à humanidade por intermédio das coisas criadas. Não glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças. Antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Pensando ser sábios, tornaram-se loucos. Olha o que Jesus encontrou na sua época. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves, quadrúpedes e répteis. Jesus encontrou idolatria. Por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações e imundícia para desonrarem os seus corpos. Mudando a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E por isso Deus os abandonou a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural de sua mulher, se inflamaram em sua sensualidade para com os outros homens, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em seus corpos a recompensa que devia ao seu erro. E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimento perverso para fazer o que não convém. Olha o que Cristo encontrou. Cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios e infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Foi isso que Cristo viu. Quando olhou e disse, ainda não dá para confiar em ninguém. E você quer ver o pior? O pior está em Romanos 2, quando se fala do judeu. Versículo 19. Versículo 16 é melhor. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho, aí olha a pancada. Eis que tu que tens por sobrenome judeus, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabe a sua verdade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, por isso que o judeu pensava que era alguma coisa, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas ao outro e não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras. Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Me responda. Em que é proveitosa a tua circuncisão? Tu que dizes que guarda a lei, mas és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Volte agora para João capítulo 2, porque esse é o auditório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, irmãos, vi toda a quarta aqui e expor a palavra de Deus aos irmãos me dá alegria. Por quê? Porque eu estou com um grupo que quer aprender, que quer crescer, está ouvindo, está sendo alimentado. Eu creio que todo domingo, tanto eu, quanto o pastor Elias, quanto o pastor Heber, quanto o pastor Eizinha, quanto o pastor Cícero, nós que nos revezamos no estudo da lição dominical, é bom, porque você vê o povo desejando. Vera,
Olha o auditório de Cristo. O auditório de Cristo foi descrito em Romanos 1 e Romanos 2. Os gentios eram isso. E os judeus eram também isso. Gentio tudo longe da presença de Deus, vivendo em malignidade. E o judeu pensando que é alguma coisa e simplesmente não cumprir nada da própria lei. Cristo tinha tudo para desistir. Sinceramente, Cristo tinha tudo para jogar a toalha. Porque até os milagres que ele fazia com a finalidade, Jefferson, de alcançar as almas e elas se arrependerem, até os milagres eram mal entendidos por eles. E Jesus começa seu ministério com esse tipo de gente. Ah, Cristo. Que Deus fantástico. Olha o versículo 23, 24 e 25 de João 2. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome, mas era crença verdadeira? Não. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem para ele, porque ele bem sabia o que havia dentro do homem. Amados irmãos, mesmo começando com tudo para dar errado, ele segue. Milagre após milagre. Milagre após milagre. E é em razão de um Cristo que não desistiu no primeiro ano, porque tinha tudo para dar errado, que hoje eu e você estamos aqui. Que Deus é esse? Irmãos, que Deus é esse? Tem que estar de joelho mesmo. Tem que glorificar o nome dele. Tem que exaltar o nome dele. Tem que viver para ele. Tem que bendizer o nome dele. Oh, que Deus maravilhoso é esse. Portanto, nunca pare nenhum projeto seu no início. Aquilo que o homem plantar, ele vai semear. E espiritualmente falando, ser fiel até a dar-te-ei o quê? Ser fiel até a morte. Que coisa linda, né? Por isso que há Ele, por Ele e para Ele todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Você tem uma oração de gratidão no teu peito? Vamos fazer então. Feche os olhos. Elias. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela tua palavra que veio a nós essa noite. Te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, que se revelou a nós de uma forma tão gloriosa, através dos milagres, através dos sinais. Ó Senhor, como somos felizes, como somos bem-aventurados, Senhor, porque nós não vimos, mas ainda assim nós cremos. Cremos em Ti, Jesus. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.